A medida provisória em tela altera a denominação do Programa de Proteção ao Emprego, de que trata a Lei 13.189, de 19 de novembro de 2015. Passa a ser agora, na nova denominação, Programa Seguro Emprego. Em síntese, as principais mudanças trazidas pelo PSE, objeto da MP, em relação ao programa anterior, são: inclusão das microempresas e empresas de pequeno porte na prioridade de adesão ao programa. Previsão de auxílio do SEBRAE às micro e pequenas empresas. Definição do indicador líquido de emprego, que serve de referência para demonstrar a dificuldade econômico-financeira da empresa em ato do Poder Executivo. Desnecessidade de realização de termo aditivo ao acordo coletivo de trabalho em caso de alteração no número de trabalhadores, setores abrangidos ou percentual de redução da jornada e salário dos trabalhadores abrangidos pelo programa. Maior rigor no tratamento de fraudes ao programa. Necessidade de disponibilidade orçamentária para liberação e adesões. Além disso, o prazo de vigência do programa é prorrogado até 31 de dezembro de 2018, enquanto o prazo anterior se esgotaria em 31 de dezembro do corrente ano. Poderão aderir ao PSE empresas de todos os setores, condicionadas à comprovação da situação de dificuldade econômico-financeira e à celebração de acordo coletivo de trabalho específico com o Sindicato de Trabalhadores representativo da categoria da atividade econômica preponderante. No PSE, a prioridade anteriormente concedida a empresas que observam as cotas de pessoas com deficiência é estendida às micro e pequenas empresas, com a observância de critérios definidos pelo Poder Executivo Federal e com a possibilidade de apoio técnico do SEBRAE. A situação de dificuldade econômico-financeira permanece fundamentada no índice já referido, que é o índice líquido, o indicador líquido de emprego. Caberá ao Poder Executivo definir o percentual do indicador abaixo do qual a empresa será enquadrada em tal situação. De forma diferente, na regra anterior, esse percentual devia ser igual ou inferior a 1%. Cria-se, portanto, maior flexibilidade ao governo para ajustar o programa ao cenário econômico. Os trabalhadores que tiverem os salários reduzidos em razão do referido programa farão jus à compensação pecuniária equivalente a 50% do valor da redução salarial, limitado a 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego, limite de cerca de R$ 1.000 em 2016. A compensação pecuniária será custeada com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. As empresas que aderirem ao programa de seguro-emprego poderão reduzir temporariamente em até 30% a jornada e o salário dos empregados. A redução de jornada deve abranger todos os empregados da empresa, ou no mínimo de um setor dela. Além disso, as empresas ficam proibidas de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os empregados abrangidos pelo PSE, enquanto durar a adesão ao programa e, após o término, por período equivalente a 1/3 do período de adesão. A adesão ao PSE pode ser feita junto ao Ministério do Trabalho até 31 de dezembro de 2017. O período de permanência observará o prazo máximo de 24 meses, na forma definida no regulamento, respeitada a data de extinção do programa, que passa a ser 31 de dezembro de 2018. A medida provisória número 761 de 2016
mantém as regras relativas aos acordos coletivos necessários à adesão ao programa, vedando a inclusão de normas coletivas que não sejam decorrentes dessa adesão. Permite-se, no texto inovado, que o número total de trabalhadores e de setores abrangidos pelo programa, bem como o percentual de empregados, possa ser alterado sem a formalização de um aditivo contratual. As empresas que aderirem ao programa não poderão efetuar novas contratações, exceto nos casos de reposição, efetivação de concluinte de curso de aprendizagem ou de estagiário e contratação de pessoa com deficiência ou de egresso dos sistemas prisionais ou de medidas socioeducativas. Não foi por coincidência que o senador Cristóvão chegou. Serão excluídas do PSE as empresas que descumprirem os acordos e disposições legais relativas ao programa e aquelas que cometerem fraude, cujo conceito jurídico é incluído no texto da MP. A MP também introduz normas sobre a correção dos recursos que possivelmente tenham que ser devolvidos e revertidos ao FAD. São acrescidas normas relativas a despesas e ao orçamento do programa. Será necessária a disponibilidade orçamentária para liberação e adesões. O PPE não previa essa limitação e ainda poderá haver destinação específica do orçamento do Programa de Seguro-Emprego para as médias e pequenas empresas. Finalmente, há previsão de avaliação semestral da efetividade do PSE como política pública em relação aos objetivos pretendidos. O artigo 4º da MP número 761 estabelece a vigência imediata a partir de 23 de dezembro de 2016. Passamos à análise. Quanto à constitucionalidade da MP número 761, frisamos que a União é competente para legislar sobre direito do trabalho, conforme os artigos 22º, inciso 1º e 48º da Constituição Federal. A preservação do emprego, objeto da MP, está diretamente ligada a esse ramo do direito. A matéria não consta do rol de vedações de edição de medida provisória previsto no inciso 1º do artigo 62º da Constituição Federal, nem da lista de competências exclusivas do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, expressas nos artigos 49º, 51º e 52º da Constituição Federal. Quanto aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, o Poder Executivo argumenta na exposição de motivos interministerial número 35 a necessidade de se evitar um cenário crescente de demissões, uma vez que o programa atenua os desligamentos nas empresas que se encontram em dificuldades financeiras temporárias. Salienta ainda que a manutenção dos empregos é indispensável para a retomada do crescimento econômico, pois contribui para sustentar a demanda agregada. Por fim, registra que, sem a prorrogação do programa, que se encerraria em 31 de dezembro de 2017, as despesas do FAD sofreriam elevação, pois o público potencial do PSE seria beneficiário de seguro-desemprego e de Bolsa Qualificação. O governo estima para os exercícios de 2017 e 2018, respectivamente, as despesas de 327,3 milhões e 343,4 milhões. Os cálculos baseiam-se em um público de 55 mil atualmente coberto pelo programa
e pelo período médio de 5 meses e meio de duração. Além disso, a adesão de novas empresas ao PSE sujeita-se à disponibilidade orçamentária e financeira a ser fixada pelo Poder Executivo. Destaca ainda que a compensação pela despesa gerada se dará pela redução nos gastos com benefícios do seguro-desemprego. No âmbito da adequação orçamentária e financeira, a nota técnica número 60 de 2016 da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, atendendo ao disposto no artigo 19º da Resolução número 1 de 2002, conclui que a medida provisória número 761, abre aspas, por não proporcionar expectativa de aumento global de despesa, o impacto orçamentário e financeiro da referida medida não afetará negativamente a execução orçamentária do presente exercício e dos seguintes, nem a meta de resultado primário estabelecida na LDO de 2016. Quanto à juridicidade da matéria, não há impedimentos à sua regular tramitação. Além disso, foram respeitadas as regras relacionadas à técnica legislativa. Quanto ao mérito, antecipando uma visão favorável ao conteúdo geral da medida provisória, gostaríamos de fazer algumas considerações sobre o programa de seguro-emprego, além de registrar as emendas apresentadas e as contribuições obtidas na audiência pública destinada à instrução da matéria, realizada no último dia 12 de abril, com a presença dos representantes do Ministério do Trabalho, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional do Comércio, do Departamento Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. A prorrogação do programa Seguro-Emprego pode ser vista dentro do conjunto de medidas que têm sido adotadas e que se pretende adotar, pelo qual o governo, com vistas à recuperação do crescimento econômico, tais como a implementação do teto para os gastos públicos, a proposta da reforma da Previdência e a reforma trabalhista. O programa foi inicialmente adotado num cenário de forte crescimento da taxa de desemprego. De julho de 2015, quando foi implementado o PPE, a taxa de desemprego segue em expressivo crescimento, tendo passado de aproximadamente 8,7% em julho de 2015 para 12% em novembro de 2016. Assim, a prorrogação do programa continua com o mesmo objetivo inicial, ou seja, o de conter essa escalada do desemprego. O PSE tem como vantagem para o trabalhador preservar seu emprego e manter a maior parte da sua renda, que passará a ser em torno de 85% do salário anterior, sendo 70% pagos pela empresa e 15% de compensação pecuniária pelo governo e, como consequência, sustentar a demanda agregada da economia. Para a empresa, o programa reduz momentaneamente o custo total de mão de obra, evita os elevados custos com demissão, ou seja, aviso prévio, multa do fundo de garantia, férias, etc., e a admissão, além do custo de treinamento da mão de obra. Dessa forma, permite que a empresa mantenha o estoque de capital humano específico, o que viabiliza o rápido retorno da empresa ao volume de produção em caso de recuperação da economia. Em termos governamentais, a adesão das empresas ao PSE pode ser vista como uma alternativa ao desemprego e ao layoff. No primeiro caso,
o programa reduz a demanda por seguro-desemprego. No segundo, os gastos com a chamada Bolsa Qualificação. Além disso, no programa, os vínculos empregatícios são mantidos, o que mantém a arrecadação previdenciária sob a folha de pagamentos, além do imposto de renda. No PSE, o empregador contribui sobre o salário por ele pago e sobre a compensação pecuniária paga pelo governo. O recolhimento do FGTS também deverá incidir sobre esse somatório. Assim, tanto no caso do layoff quanto do seguro-desemprego, o governo tem dupla perda fiscal, ao deixar de arrecadar sobre a folha e ter que arcar com o seguro-desemprego ou, como já foi referido, a Bolsa Qualificação. Assim, o PSE traz vantagens para os trabalhadores, empregadores e governo, pois faz com que o ônus da redução da demanda seja compartilhado entre todos os agentes. Segundo informações do Ministério do Trabalho, o programa já tem 158 termos de adesão publicados, 120 empresas participantes com adesão concedida, beneficiando 65.443 empregados, representando uma despesa total estimada com o benefício do PPE em 174 milhões, para um período de adesão inicial médio de 5,4 meses, já incluindo os primeiros 4 termos de adesão emitidos sob a égide das alterações promovidas no programa pela MP número 761. De acordo com a avaliação do PPE, realizada pelo Departamento Intersindical, o DIESE, a maioria dos estabelecimentos beneficiados é de grande e médio porte. A indústria de transformação foi a que mais demandou o programa, principalmente as montadoras de veículos e fabricantes de autopeças. Ainda de acordo com o DIESE, na média, a jornada de trabalho foi reduzida em 20,6% e os salários em 10,3%, de R$ 4.163 para R$ 3.734, incluindo mas eu vou abreviar. O presidente me informa agora que vai iniciar a ordem do dia, portanto, vamos acelerar um pouco aqui a leitura. Bom, voltando aqui, incluindo a complementação média de 412. Segundo o mesmo estudo, apesar de bastante concentrado em alguns setores e regiões do país, o programa teve saldo positivo ao proteger considerável número de postos de trabalho. Conclui o DIESE que, pela ótica de manutenção de emprego no curto prazo, o programa tem sido vantajoso. A exposição de motivo da medida provisória 761 faz uma simulação dos gastos do PSE, considerando um público de 50 mil trabalhadores por 6 meses, com salário médio inicial de R$ 2.500. Para essa situação, o programa se mostra benéfico, considerando que esses trabalhadores seriam prováveis beneficiários do seguro-desemprego. Nesse caso, o governo tem um saldo positivo de 72,4 milhões com o programa. Passo à análise das emendas relacionadas ao objeto da MP. Foram apresentadas 61 emendas, né, perante a comissão mista, que podem ser divididas nos seguintes grandes temas para classificá-las. Um grupo que trata sobre critérios de adesão ao programa, um outro grupo que trata do indicador líquido de emprego, né? O outro grupo, microempresas e empresas de pequeno porte, e o aditivo ao acordo coletivo, prazo de garantia de emprego ou estabilidade provisória e diversas. Passa agora às análises das emendas acatadas. A emenda número 1, de autoria do nobre senador Cristóvão Buarque, inclui as empresas que empreguem egressos do sistema prisional, entre aquelas beneficiárias de atendimento prioritário.
entendo que a emenda concorde com a que já está na medida provisória ao dispor de uma das possibilidades de haver contratação durante o período de adesão ao programa pela contratação de egressos do sistema prisional e de medidas socioeducativas. As emendas números 14, 24 e 32 pretendem dispensar a comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e relativa ao Fundo de Garantia para adesão ao programa. Primeiramente, é preciso esclarecer que a compensação prevista no programa é para pagamento ao empregado abrangido pelas reduções da jornada de trabalho e do salário em função de empresa na qual trabalha ter aderido ao programa. Então, não se trata de recursos públicos a serem aplicados na empresa, ou mesmo de incentivo ou benefício fiscal, ou isenção tributária, ou renúncia de receita, ou ainda de subvenção econômica. A compensação financeira do PSE, custeada com recursos do FAT, é uma das modalidades de benefícios do Programa de Seguro-Desemprego. Ressalto que em nenhuma das demais modalidades de benefício do Programa Seguro-Desemprego se exige a comprovação de que o empregador tenha regularidade fiscal, previdenciária e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para que o trabalhador receba o benefício. Por exemplo, na modalidade de benefício Bolsa Qualificação Profissional, que também consiste em uma ação para preservação do emprego, não há exigência de que o empregador comprove a sua regularidade fiscal, previdenciária e a relativa ao Fundo de Garantia, para que ele coloque os empregados sob layoff como beneficiários do Programa de Qualificação Profissional. A retirada da exigência de regularidade fiscal, previdenciária e a relativa ao Fundo de Garantia não se trata de prejuízo ao trabalhador ou ao erário. Ora, o que é mais vantajoso? Um empregado com contrato de trabalho suspenso por até 5 meses sem produzir, participando de um curso de qualificação com resultados questionáveis, face à situação de quase desemprego, em que ficam suspensos os recolhimentos das contribuições sociais, pois não há remuneração do trabalho, mas simplesmente pagamento do benefício Bolsa Qualificação Profissional, ou seja, somente sai recursos do erário, ou um empregado com contrato de trabalho ativo, com temporária redução de jornada de trabalho normal e do salário, mantendo certo nível de produção, não se perdendo mão de obra qualificada, mantendo determinado nível de recolhimento de contribuições sociais, ainda que pagando o benefício do PSE de cara com menor custo, vez que é limitado a 65% da parcela máxima do seguro-desemprego. E havendo não apenas saída de recursos do erário, mas também a continuidade da entrada de recursos que, como já foi referido, supera esta saída. Apenas olhando do ponto de vista do erário, é mais vantajoso um empregado estar abrangido pelo PSE do que em layoff sob o recebimento de Bolsa Qualificação Profissional. No layoff, não há recolhimento para a Previdência nem para o Fundo de Garantia. O erário somente desembolsa recursos, enquanto no PSE, não interrompendo o recolhimento para a Previdência e nem para o Fundo de Garantia, havendo apenas redução do nível de ingressos de recursos, com o erário não somente desembolsando recursos com o benefício do PSE, mas também mantendo certo nível de arrecadação. E ainda, com o empregado no PSE, a empresa mantém determinado nível de produção, buscando a recuperação de vendas e, portanto, mais possibilidades de ocorrência de fatos geradores de receitas para superar a situação de dificuldade econômico-financeira, inclusive gerando-se recursos que poderão ser destinados à quitação de obrigações tributárias. Em resumo, a retirada dessa exigência, como proposta pelas emendas números 14, 24 e 32,
não fere princípios de responsabilidade fiscal. Pelo contrário, impedir que trabalhadores de empresas que estão em dificuldades tenham a oportunidade de manter seus empregos em tempos de crise no mercado, pelo fato de que seu empregador não poderá fazer a adesão ao programa por estar sem a regularidade fiscal, previdenciária relativa ao FGTS, é que será, sim, ferimento aos princípios de responsabilidade fiscal e, com certeza, de justiça, de equidade, de razoabilidade e de isonomia. Aliás, nessa mesma linha de dispensa desse tipo de exigência, é que na Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial e extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 52º, inciso 2, diz que o juiz determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69 desta lei. Ou seja, com a adesão da empresa ao PSE, não se trata de uma contratação com o poder público, não é para a empresa receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, a empresa em recuperação judicial pode aderir ao programa, pois o que ela deseja é não apenas continuar exercendo suas atividades, como, para tanto, manter o emprego dos seus colaboradores. Dessa forma, e se para as empresas em recuperação judicial é possível aderir ao programa, vez que não podemos exigir delas certidões negativas, não há motivo para não se estender essa possibilidade também àquelas que nem ainda adentraram a tal situação extrema de dificuldade. Assim, somos pela aprovação das emendas números 14, 24 e 32, de autoria do senador Paulo Bauer e dos deputados Diego Andrade e Laércio Oliveira, respectivamente. As emendas número 2 a 6, 10, 19, 21, 23, 47 e 61 restabelecem a exigência de termo auditivo ao contrato coletivo de trabalho para alteração nos prazos e parâmetros de adesão ao PSE. As emendas não merecem prosperar pela excessiva burocratização que causam ao sistema. Noutra direção, as emendas de números 51 e 52 pretendem permitir que a adesão ao programa possa ser encaminhada diretamente ao Ministério. Em tal hipótese, não poderia haver redução salarial, que é vedada pela Constituição Federal, sem negociações coletivas. Após a audiência pública realizada para a instrução da medida provisória, consideramos que essas emendas não devem ser acatadas, pois a dispensa do termo aditivo torna mais ágil a realização do que for acordado entre empregador e os empregados, na medida em que desburocratiza o processo de execução do acordo de trabalho específico. No entanto, devido ao argumento exposto pelo representante da CUT com relação à diminuição da participação dos sindicatos para o funcionamento do PSE, fizemos uma menção expressa no texto da lei, inciso 9 do artigo 5º, no sentido de que a dispensa do termo aditivo não exclui a manifestação dos trabalhadores. A emenda número 48 inclui a contratação de pessoas idosas, dentre aquelas que podem ser contratadas pelas empresas participantes do PSE. Consideramos a medida de relevância social, uma vez que essa categoria de trabalhadores enfrenta maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, cabendo ao Estado buscar formas de incentivar essa inserção.
Com relação às emendas não relacionadas ao objeto da medida provisória, é necessário registrar a existência de muitas matérias relevantes. Entretanto, não há outro caminho possível a não ser a rejeição, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 5.127, que considerou não ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com a medida provisória submetida à apreciação. Rejeitamos, portanto, por não possuírem pertinência com o tema, as emendas números 36 a 43, 53 a 55 e 58. Passo finalmente ao voto, senhor presidente, senhoras e senhores integrantes da comissão. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa da medida provisória número 761 e, no mérito, pela sua aprovação, acatadas total ou parcialmente as emendas número 1, 14, 24, 32 e 48, com os devidos ajustes redacionais, rejeitadas as demais do projeto de lei de conversão. Era esse o relatório, senhor presidente.